Continuando, nós agora vamos ver os componentes Free-Flow Hole, em que o terminal atravessa a placa de componente. A gente vai ter um lado da solda que tem o pad e o lado que tem o componente. Então, existem tipos de solda para esse tipo de componente. A gente tem aqui a solda em que o componente passa tranquilamente pelas duas vias, um buraco inferior e um buraco superior. A gente tem que a gente consegue colocar um pad. Existe o componente, o modo mais comum, em que a gente consegue colocar um pad no bottom e um pad no top, no lado do componente. E existe esse modo aqui em que o corpo do componente bloqueia o top e a gente só consegue soldar no bottom. Quais são os tipos de componente Free-Flow que a gente conhece? Os resistores, os diodos, os transistores e esses tipos de CI de encapsulamento DIP. Nesse tipo de CI de encapsulamento DIP é o que a gente observa esse terceiro caso. E além disso a gente tem os componentes SMD, que são os componentes que são soldados por pasta de solda e por cola para colar o corpo de componente e a pasta de solda para fazer o contato elétrico. Isso a gente viu na primeira disciplina de técnica de soldagem, estamos revisando esse trecho. Aí uma visão física de componentes SMD de diversos tipos de encapsulamento. E agora nós vamos fazer uma revisão dos tipos de placas de circuito impresso. O primeiro tipo de placa, que é a placa de fenolite, que ele tem uma cobertura de cobre. Esse tipo de placa ele é mais comum para corrosão química, para corrosão por banho químico, ou seja, tipos de placas que a gente geralmente utiliza em processos manuais. O segundo modelo é a placa de fibra. Aqui está a definição de modelo. Em que Representação em escala. o Google me vigiando aí. A placa de fibra ela é mais utilizada em circuitos que são fabricados por máquina, tipo fresa, tipo prototipadores. E em terceiro, um tipo mais diferente, que é o placas que são com estruturas flexíveis, que geralmente vários pequenos trechos de fibra são colocados em uma estrutura que é possível de ser dobrada. Dentro dessa questão, nós vamos ver a revisão de alguns conceitos de eletricidade básica, que é a lei de Ohm, em que é, a corrente, a limitação é uma proporção entre a tensão e a resistência.
Isso vai nos dar uma noção do tipo de especificação que nós devemos fazer para as nossas placas de circuito impresso. Outro conceito que a gente tem que fazer é a segunda lei de Ohm, que é a resistividade, ou seja, a resistividade, a resistência de um trecho que é devido a o tamanho. Isso vai ser muito importante quando estivermos dimensionando tamanhos de trilha. E em terceiro é a lei de Biot-Savart, em que a gente diz que uma corrente elétrica passando por um condutor, ela produz em seu entorno um campo eletromagnético. Com base nisso, quando estivermos tratando de compatibilidade eletromagnética, a gente vai considerar esses três conceitos físicos para entender o que é a compatibilidade eletromagnética, que a gente vai ver agora. Então, a compatibilidade eletromagnética é a habilidade de um equipamento funcionar satisfatoriamente sem interferir eletromagneticamente nos equipamentos próximos e sendo imune à interferência externa. Primeiro trecho da compatibilidade eletromagnética. Por exemplo, imagine a gente está cercado de ondas de rádio. Nosso celular emite e recebe ondas de rádio, a TV emite e recebe ondas de rádio. Então, os circuitos que nós projetarmos, eles precisam levar em consideração isso. Por exemplo, imaginem assim. Imaginem esses grandes artistas que fazem shows com palcos muito grandes, que vão tocar em festivais, que tem vários grupos tocando dentro de uma programação. O que geralmente dando exemplo musical, porque é basicamente o que eu gosto de fazer no meu tempo livre. Então, basicamente, esses grandes artistas, os múltiplos instrumentos que estão no palco, eles são, para eles chegarem nos alto-falantes, os PA, o que é feito? O sinal do instrumento é enviado para um circuito amplificador. Esse sinal é tratado dentro de um conjunto de efeitos, e desse sinal ele é enviado para um centro dentro daquela região, daquele arena que está tendo o show, que é a mesa de mixagem, que geralmente fica lá no final, tipo, lá no final da pista onde as pessoas estão assistindo o show. Geralmente a mesa de mixagem, geralmente quando a gente vai no show, a gente quer ficar na frente, né? Ali na fila, porque a gente quer ver o artista de perto. Então tem toda essa situação um pouco pessoal. Quando a gente vai assistir o show de um artista que a gente gosta muito, a gente quer ficar perto, quer tirar foto e tal, fazer vídeo. Então, acompanhar bem de perto o artista que a gente gosta, ver tocando as músicas que a gente conhece, ver se
tá tocando certo, toda essa questão de quem acompanha bastante música entende o que eu tô falando. Só que dentro de uma casa de show, o melhor local em termos de áudio para se assistir um show é perto da casa de mixagem, não é na frente do palco. Geralmente na frente do palco o som é muito ruim, porque na mesa de mixagem é para onde está sendo direcionado os alto-falantes de palco, que são os PAs. Então, se você quer ver um show e aproveitar todas as nuances sonoras e não quer ver, você perde o visual de estar perto do palco, só que você ganha na experiência sonora. Então, voltando para a minha linha de raciocínio relacionada à compatibilidade eletromagnética. Então, por exemplo, numa banda grande, que sei lá, uma banda de sertanejo, que geralmente tem os cantores lá, numa dupla sertaneja, tem a dupla sertaneja, e aí eles têm a banda de apoio, que tem geralmente um acordeonista, um baterista, um percussionista, um tecladista, um baixista, alguns conjuntos de pessoas tocando guitarra ou tocando violões, backing vocals, ou seja, para instrumentos de percussão, geralmente cada peça tem um microfone específico. Para instrumentos de corda, geralmente cada instrumento tem a sua conexão via cabo, e para cada microfone tal, o microfone ou seja, são muitas entradas de áudio que precisam ser tratadas numa mesa de mixagem. Só que se o palco for muito grande, geralmente esse sinal não pode ser passado por cabo. Alguns artistas preferem cabo, passam aqueles cabos enormes, só que o cabo ele limita a movimentação do artista. Geralmente a banda de apoio que está no fundo do palco usa cabos, só que o artista que está lá na frente geralmente utiliza tanto o seu instrumento quanto o seu microfone com comunicação via rádio. E esse sinal ele precisa ser captado com a maior qualidade possível em cada região do palco. Então, geralmente, dentro de um palco existem antenas para captar o sinal do microfone, o sinal do instrumento, do violão, se o artista canta tocando alguma coisa, que ele precisa ter esse movimento. E esse sinal precisa ser enviado para mesa de microfone. Agora, o que a gente geralmente vê em bandas de rock, bandas de metal, por exemplo, que são geralmente uma formação básica de uma banda de metal, de rock tem geralmente o vocalista, 2 guitarristas, um baixista, às vezes tem um tecladista, dependendo do grupo. Então, e essas bandas, geralmente, como elas estão tocando canções de várias épocas de sua carreira, geralmente os músicos eles trocam de instrumento entre as canções do show. E o porquê que isso ocorre? Porque geralmente quando a gente está tocando em alto nível, o instrumento desafina à medida que a gente está tocando. A afinação do instrumento ela não aguenta tocar várias músicas ao mesmo tempo. E o músico troca de instrumento. E cada instrumento desse tem uma conexão do seu sinal com a mesa de som. Com isso, a gente aí tem um conjunto de frequências de rádio que precisam ser cobertas. Esse sinais dos instrumentos, eles precisam chegar à mesa de som com qualidade em várias regiões do palco, e eles também não podem interferir uns aos outros, ou seja, não pode vazar sinal do baixo em um canal que está conectado numa guitarra, por exemplo. Então,
essa capacidade de um sinal eletromagnético não interferir na informação de outro sinal eletromagnético é chamada de compatibilidade eletromagnética, em que a gente consegue ter vários sinais de rádio sendo encaminhados para uma fonte, para um absorvedor, sem que esses canais interfiram entre si. Por exemplo, um exemplo que a gente pode ter mais próximo, para quem não é músico, pode ter mais próximo de si, é o de rede. Quem tem rede doméstica Wi-Fi em casa, geralmente vários equipamentos conectados a um único roteador, enquanto o problema é que se todo mundo conectar uma pessoa na sala conecta a TV na Netflix e começa a assistir a definição, aí outra pessoa em outra TV no quarto começa a ver YouTube, começa a ver live, aí alguém tá no computador jogando algum jogo online, tipo Counter Strike, coisas do tipo, Fortnite, essas coisas. E a pessoa tá no celular, sei lá, enviando mensagem no WhatsApp ou vendo vídeos também. Todos esses aparelhos conectados a um único roteador, que geralmente é um roteador que a empresa fornecedora de internet fornece. O que acontece? Mesmo que você pague um plano que tem uma banda muito alta, por exemplo, um pacote da net de 240 MB, o que vai acontecer? Se você tiver muitos aparelhos conectados em um único canal, em um único aparelho, roteador, mesmo que você tenha uma banda de uma velocidade alta, a qualidade do seu sinal ele vai cair. Por quê? Os aparelhos eles vão começar a interferir uns nos outros e vão começar a ter perda de informação no tráfego de dados entre um aparelho e o roteador. Então, o que geralmente se faz para se dividir? Imagine um escritório que tem vários andares e pessoas conectando e trabalhando, fazendo videochamadas, etc. O que geralmente se faz para solucionar esse problema de compatibilidade eletromagnética em redes Wi-Fi? É colocar pontos de acesso. Alguns aparelhos que precisam de uma latência menor são conectados via cabo, por rede cabeada. E em cada, por exemplo, num escritório que tem vários andares, cada andar geralmente tem seu ponto de acesso. E se aquele andar for muito grande, geralmente esse escritório vai ter mais de um ponto de acesso. É muito comum a gente ver em ambientes comerciais, ambientes corporativos, várias redes Wi-Fi para distribuir entre aquela quantidade de usuários que precisa ter acesso à informação. Então, dentro disso, onde eu quero chegar é que os aparelhos interferem entre si e, como a gente viu aqui, um condutor ele gera um campo magnético. Então, a gente não quer, por exemplo, que a nossa trilha ela emita um campo magnético, uma trilha de, por exemplo, uma trilha que sai do resistor para um transistor no circuito. A gente não quer que essa trilha interfira também dentro desse conjunto de sinais, desse conjunto de informação. Então, o nosso projeto de placa ele precisa ter compatibilidade eletromagnética. Então, geralmente aqui a gente vê um sinal bom
E um sinal com defeito eletromagnético é um sinal que tem componentes, que tem ruído, que tem outros componentes de outros sinais interferindo no seu comportamento. Dentro disso, como é que a gente vai dimensionar nossas trilhas? Então, placas são comercializadas em espessura de cobre padrão medida em oz, que é uma unidade americana, que é a onça. A onça é uma unidade de medida de peso. Uma onça vale 28,34 gramas. Esse cobre é depositado sobre uma área de um pé quadrado. Um pé, uma unidade de comprimento, medida de comprimento em sistemas não no sistema imperial, um pé é 0,3048 metros. Então, as espessuras em padrões. No nosso dispositivo, no nosso simulador, no nosso prototipador de placas, como o Proteus, as trilhas elas são dimensionadas em uma unidade chamada mils, que é uma unidade em que a nossa máquina prototipradora vai entender. Então, uma espessura de meia onça vale 0,7 mils, uma espessura de uma onça vale 0,4 mils. Então, essas são as espessuras padrões que são utilizadas em projetos de trilhas. Quando a gente viu lá no Proteus, no início do curso, a gente vai rever essa questão. Na semana que vem, a gente viu que era possível escolher tamanhos de trilhas em padrões determinados. Esses padrões são esses que estão sendo observados aqui. Se a gente tem uma espessura de uma onça, a gente tem esses padrões e o nível de corrente que vai passar naquela trilha identifica o seu tamanho. Essa questão vai ficar um pouco mais clara quando nós estivermos vendo a prática. Quando eu estiver mostrando para vocês como é feito o trabalho de um projeto de uma fonte de tensão utilizando software. Então, finalizando aqui, a gente tem o processo produtivo, antigamente feita por esteiras, em que vários operadores fazem manualmente, e agora o processo mais moderno, que é todo feito automatizado. Dentro disso, a gente tem a evolução do nosso processo produtivo, em que cada vez a vantagem é o uso de componentes SMD, em que a gente tem uma vantagem de tamanho, circuitos mais avançados, circuitos mais velozes, um processo mais rápido e redução de procedimentos, ou seja, é mais rápido, é mais complexo para uma máquina furar, colocar o componente, segurar e soldar um componente PTH do que uma máquina fizer uma pick and place e fizer o roteamento de componentes utilizando CIs SMD. Geralmente o processo com CIs SMD ele é mais veloz. A gente coloca uma fita de CIs numa alimentadora, essa alimentadora joga para pick and place e a pick and place sai colocando os componentes em uma série de placas ao mesmo tempo. Aí depois vai para outra alimentadora com outro tipo de conteúdo, coloca lá as fitas e ele vai colocando, e assim esse procedimento. Aí amanhã
a gente vai ver o diagrama de falhas, causas de falhas e os sistemas de testes automatizados, que são os testes funcionais, os testes de durabilidade, o ICT e o ICT, o JTAG e o DFT. E com base nisso a gente vai fechar as recomendações de layout ainda nessa semana, na sexta-feira. Aí na semana que vem a gente trata os aspectos de projeto, considerando uma fonte de tensão. Aí encerra o nosso curso online para esse módulo. Então, 26 minutos. Então por hoje é só. Amanhã tem mais conteúdo. E porque essa questão do JTAG, ela é uma questão bastante extensa. E ela tem alguns conceitos em que a gente não viu, como conceitos de circuitos digitais, mas eu vou tentar explicar para vocês de uma forma mais simples possível.